Paz do Senhor! Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que dá vida, que renova, que fortalece. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. E se for à noite, boa noite. Vamos interagir? O título hoje é: Tenha vigilância na sua vida, na sua família, no seu trabalho, onde você estiver na igreja. Às vezes o Senhor, às vezes não, sempre, quando o Senhor está para nos dar uma bênção, o inimigo chega com as patinhas dele. Mas ele só chega para cair. Mas é necessário que a serva de Deus esteja vigilante. O servo de Deus esteja vigilante. Amém? Mateus 26, a partir do 36. O 36 diz: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Em outra Bíblia diz: Vou ali orar. O Senhor tinha acabado de chegar da ceia com eles, onde disse que um ia trair ele, que era Judas. E quando ele veio para aqui, para o Getsêmani, a primeira coisa que ele fez foi orar. Ele já era Jesus, mesmo estando como homem, mas ele era Jesus. Mas ele queria nos ensinar que a gente tem que orar sempre. A gente tem que estar sempre vigilante. Ah, tá tudo bem? É hora de orar dobrado. Seja o que for, realizou sonho? É hora de orar dobrado. Porque o inimigo sempre procura as artimanhas dele. Quando as lutas chegam, mas a gente está em oração, o Senhor nos renova, o Senhor amortece o nosso coração, a pancada não é tão grande. Porque aqui a gente vê que Jesus foi orar. Por que Jesus foi orar? Porque ele sabia que estava a caminho Judas para trair ele com um beijo. Ore. Ore pelo seu lar. Ore pela sua família. Tenha prazer de orar na hora de dormir, que acorda. Tomar café, jantar, almoçar, ore. Ah, Beto, eu estou no trabalho. Ore em pensamento. Mas ore. Veja que quando ele chegou nesse lugar, a primeira coisa que ele fez foi orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. É normal você ficar triste. É normal você se angustiar. Eu também. Porque Jesus, o Filho do dono do mundo, o Criador dos céus e da terra, que fez milagres tremendos, mas ele se angustiou. Ele ficou triste porque ele sabia do que ele ia passar. Às vezes, alguma perca, problemas, nos deixa angustiada, triste. Mas não é motivo para orar, porque Jesus estava nessa posição, mas foi orar. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, quando a gente está angustiado, triste. Veja que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza e na minha. Quando a gente é fraca é que é forte. Porque a oração é o jejum, é a leitura da palavra, é o louvor que nos deixa forte. Glória a Deus. Então lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Quer dizer, fica aqui comigo, ora comigo, né? Seja um apoio. Mas quando a gente está com uma luta, o normal é a gente ficar só. Porque às vezes as pessoas só querem estar perto de quem está tudo bem, quem está abençoado para abençoar outros. Mas mesmo que você esteja só, Jesus conhece sua dor, porque ele se angustiou, ele ficou triste. Vigie, porque a vitória virá. Indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus aqui nos ensina a obedecer a ele, porque ele sabia tudo que ele ia passar. Ele estava angustiado, triste, mas ele fez uma oração sábia: Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Existem coisas que a gente não quer passar, mas passamos. Existem coisas que a gente, quando menos espera, está acontecendo. Não é para você dizer, Senhor, tira, não.
Porque ele não poupou seu filho Jesus. É para você perguntar assim, por quê? Para quê? Me renove, me fortaleça para eu passar por essa luta e lá na frente eu ver tua glória. Quando a gente está passando por uma luta, eu já tive essa experiência de pedir e nada acontecer. Então eu disse, olha, Senhor, se eu tenho que passar, segura nas minhas mãos, porque se eu segurar nas tuas mãos eu caio. E para quê, Senhor? Me mostra. E na hora certa o Senhor mostrou. Então não se desespere, não murmure, não diga eu não quero isso, não fuja dos propósitos do Senhor, porque Jesus era o Filho de Deus e ele não fugiu. E lembre-se que ele disse, se possível, passa de mim esse cálice. Então, se não vai passar, é hora de orar para dizer, segura nas minhas mãos, para que eu passe por essa luta. Lá do outro lado eu canto o hino da vitória. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então nem uma hora pudeste velar comigo? Olha que ele achou os discípulos adormecidos, mas ele não estava dormindo, ele estava orando. Ele estava com a alma angustiante, com a alma triste, mas ele foi orar. A hora da dor, da tristeza, da solidão, é hora de orar. Porque ele voltou e os discípulos estavam dormindo, na hora que ele mais precisava. E quantas vezes a gente está no deserto e na hora que a gente mais precisa, ninguém aparece. Por quê? Porque é Jesus e você, é Jesus e eu. Aqui era Deus e ele. Jesus foi humano e não escapou dessa situação. Pediu para passar o cálice, mas não podia passar. Também ficou triste, angustiado, e os discípulos que andavam com ele direto estavam dormindo, porque ele tinha que passar com o Pai. O que eu e você tem que passar, a gente passa. Às vezes a gente está rodeada e a gente está sozinha, porque não podemos falar a ninguém, porque passamos por lutas grandes, mas a vitória é lá na frente. Se sinta honrado, honrada, por estar passando por provações. Deus te ama e tem um propósito com tudo isso, e vai ser para a glória de Deus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha o que diz aqui. Vigiai e orai. Não manda primeiro a gente orar, não. Manda primeiro a gente vigiar. Porque a nossa carne é fraca. Se a gente não buscar, a gente peca. Se a gente não pedir para amar, a gente odeia. Se a gente não clamar, a gente não perdoa. A carne é fraca. Então vigie, cuidado com o que fala, cuidado com o que olha e peça para o Senhor lhe ajudar. Porque a carne é fraca, mas o espírito é fraco. Olha, perdão, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E com oração, com louvor, com jejum, a carne amortece, fica amortecida. Por quê? Porque o Senhor mexe e trabalha nessa área. Então, não se entristeça com a luta. Adore o Senhor e vigie. Cuidado com o que você fala na hora da sua sensibilidade, da dor, da tristeza que você está sensível. É melhor fechar a boca e orar. Indo segunda vez orar, dizendo, Pai meu, se este cálice não puder passar de mim sem eu o beber, faça a tua vontade. Mais uma vez ele estava pedindo ali, Senhor, eu tenho que passar por isso mesmo, mas seja feita a tua vontade. Eu e você tem que fazer a vontade do Senhor, porque o próprio Jesus fez a vontade de Deus e não foi fácil para ele. E às vezes passamos por luta porque não é fácil, mas lá na frente, como de João 13, 7, perdão, o que Jesus faz comigo e com você hoje, amanhã a gente vai entender. João 13, 7, o que eu faço hoje, você só entende amanhã. Voltando, achou-os outras vezes adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. 3 vezes Jesus orou e os discípulos dormindo. Mas quem está vigilante não dorme. Quem está orando não dorme. Quem está lendo a palavra não dorme. Quem está de jejum não dorme. Quem lê a palavra não dorme. E o Senhor cuida. Aleluia. Deixando de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Veja que Jesus não é diferente de nós, ele era homem. 3 vezes ele pediu, se possível, passasse o cálice, mas não era possível.
ele tinha que passar. E o que eu e você tem que passar, a gente passa. Agora a gente clamando e pedindo para Jesus ficar ao nosso lado, nos fortalecendo, segurando nas nossas mãos, a gente passa chorando, mas dando glória. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando a gente está triste é que a gente é forte, porque a gente está orando, louvando. Nada de parar de orar. Aí você não é forte, porque o que está forte em mim e você é o poder de Deus. Paulo por 3 vezes pediu para tirar o espinho, e o Senhor disse, a minha graça te basta. Então, quando estiver na luta, na peleja, peça a graça do Senhor, que ela te dá paz, te renova, te enche de fé e faz você aprender a esperar. Glória a Deus. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe, dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Veja que ele estava dormindo, repousando. E algo tão sério naquela noite ia acontecer. Às vezes a gente não sabe o dia de amanhã, às vezes a gente não sabe quando a enfermidade bate na nossa porta ou no nosso lar. A gente não sabe a perca de alguém. Portanto, a gente não pode dormir. A gente tem que estar orando, tem que estar louvando, tem que estar lendo a palavra, jejuando, porque quando vinha a luta, quando vinha a dor, a aflição, a tribulação, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. A gente pensa que é fraco, mas é forte. Mas para isso nós não podemos ficar como ficou esses discípulos, dormindo, dispersos. Não. A gente tem que estar atento. A gente tem que estar vendo tudo. Porque quando a dor chegar, o Senhor já tem nos falado. Quantas vezes eu passo por algo e eu sei que você também, mas o Senhor já falou que ia passar. Então, temos que estar atento. Tenha vigilância. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Você já pensou? Chegando o traidor? Que coisa triste, né? O traidor estava a caminho. A gente nunca sabe a hora de uma decepção, mas o Senhor sabe todas as coisas. Portanto, é importante estar orando, é importante estar vigilante. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espada e vara, paus, e enviado pelos principais sacerdotes e pelos anciões do povo. Já pensou? Tudo isso para pegar Jesus? Mas ele estava orando. Ele estava na peleja da oração e o Senhor estava fortalecendo ele. Não sabemos a hora de um Judas, não sabemos a hora de uma confusão, mas quando a gente está com Cristo, ele está bem pertinho de nós. E o que traía tinha lhe dado um sinal dizendo, o que eu beijar, esse é o prédio, pode prendê-o. Veja, o que eu beijar. Andou tanto com Jesus, viu os milagres de Jesus, mas agora vendeu Jesus por 30 moedas. Então, cuidado com beijos de traição. Mas quando você está na palavra, quando você está na peleja, o Senhor mostra. O Senhor dá sinal quem é quem. Não é para você brigar, não é para você falar, não. É para você vigiar. É para você falar menos ou não falar nada. É para você estar atento. Por isso que o Senhor te mostra essas coisas. E logo aproximando-se de Jesus, disse-lhe, eu te saldo, Rabi, e o beijou. O Senhor sabia que era ele que ia beijar. Mas isso Deus nos ensina, que ele nos dá sinal. Quando a gente está orando, fazendo votos ao Senhor, ele nos prepara, seja para uma bênção ou para uma tribulação. Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, o lançaram na mão de Jesus e o prenderam. Olha que coisa tremenda. Alguém te trair, antes disso ele chorou, a tristeza, a alma se angustiou. Ele orou 3 vezes para que o Senhor não deixasse isso acontecer. Mas ele também disse, seja feita a sua vontade. Por que ele chorou 3 vezes? Porque ele sentiu. Ele era homem, mas era Jesus. Ele sabia a dor, a humilhação, a tristeza, a rejeição, o escarnecimento que iam fazer dele. Ele sabia que os próprios discípulos não estavam preparados e ia deixar ele sozinho. Mas mesmo diante das lutas, ele foi orar. Tem pessoas, quando a luta chega, para de orar.
para de ir na igreja. Não, não é hora de se prostrar, é hora de ir avante. Você é soldado e soldada de Cristo. Você é escolhido para clamar, para buscar, para jejuar, para adorar. Não foi chamada para se prostrar. Não foi chamada para ficar sem ver nada, assustada, desesperada. Não. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Jesus passou por tudo isso, mas não deixou de passar pelo Calvário. E foi lá no sofrimento, na cruz do Calvário, que ele levou a minha e a tua maldição para a glória de Deus. Lembre-se do título: tenha vigilância na sua vida, porque você não sabe o dia da peleja, mas Jesus sabe. Na sua família, no trabalho, na igreja, onde for, precisamos estar vigilantes. Precisamos estar atentos, precisamos estar buscando, porque não sabemos da hora da tribulação. Mas quando a gente está vigilante, o Senhor está nos consolando, o Senhor está nos fortalecendo, o Senhor está nos ajudando, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. Quando a gente é fraca, é que é forte. Porque a oração, o louvor, a leitura da palavra e o jejum é um combustível para a gente seguir avante. Louvado seja o nome do Senhor. O capítulo de Naum, capítulo 1, verso 7 diz: o Senhor é bom. Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Jesus confiou no Pai e eu e você tem que confiar. Porque aqui diz que o Senhor é bom, Ele é bom o tempo todo. E serve de fortaleza na hora da angústia. Ele foi a fortaleza de Jesus e seu Pai Deus. E conhece os que confiam nele. Deus estava ali com Jesus porque sabia que ele ia ser fiel até a morte. E o que Jesus quer de mim e de você é fidelidade, é boca fechada, é esperar. Porque esperei confiantemente e com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Louvado seja o nome do Senhor. Fica de pé, fica em pé e de pé, porque Jesus só tem o melhor. Jesus está trabalhando. Você pode dizer: mas Beto, eu estou passando por tanta coisa. E o que Jesus passou? Eu e você jamais passaria. Mas ele pediu 3 vezes para, se possível, não acontecesse aquilo. Mas tinha que acontecer. Então tem coisas que temos que passar para ter experiência, para ficar igual um pé de palmeira, para ficar forte na rocha, porque lá na frente vai vir mais tribulações. Mas quando a gente amadurece, quando a gente pega experiência com o Senhor, é só vitória, porque Ele está comigo e com você o tempo todo. Ele envia anjo ao nosso respeito para nos guardar e nos livrar de todo mal. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus pediu 3 vezes, mas o Senhor não permitiu, porque ele tinha que passar. Então, o que eu e você tiver que passar, a gente vai passar. Mas a gente diz: Senhor, segura nas minhas mãos, porque eu sou falha, se eu segurar nas tuas mãos, eu caio. Eu quero passar por essa prova. Eu quero passar por essa tribulação. E lá na frente, receber o troféu de glória e de vitória. Amém? E você recebe e eu também. O segredo é passar. O segredo é não retroceder. O segredo é adorar. O segredo é ler essa palavra para crescer mais na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. O segredo é louvar e o Senhor vai te fortalecendo. Ah, Beto, eu estou só. Jesus também ficou só na hora de maior dor, na hora da maior tristeza, na hora que a sua alma se angustiou, na hora que a tristeza bateu. Mas Deus estava com ele. Na sua dor e na minha dor, Jesus está comigo. A gente sozinho com Jesus, somos mais do que vitoriosos e somos maioria. Lembre-se, tenha vigilância. Na sua casa, fale pouco. No seu trabalho, na sua faculdade, na igreja, tenha vigilância. Porque o inimigo tenta aprontar a malignidade dele. Mas quando a gente está na presença do Senhor, quando a gente está vigilante, a graça do Senhor está ali conosco. A poderosa mão do onipotente, onisciente, onipresente está conosco. Ele é Deus de livramento. Ele é Deus que testa, que prova, mas também aprova. E na hora certa,
eu e você vamos ser aprovadas e vamos sair com a vitória na mão, dando glória, dizendo, só o Senhor é Deus. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.